Rally do Porto, quarta prova do Campeonato Nacional de Rallys, à partida 35 dos 39 concorrentes inscritos. Com o número 1, primeiro a sair para a estrada, o campeão nacional de rallys, Carlos Bica, acompanhado por Fernando Prata. Nas 3 primeiras provas, nenhuma vitória, mas a melhor posição entre os portugueses no Rally Vinho do Porto colocava-os numa posição razoavelmente confortável para o campeonato. A partida para o Rally decorreu frente ao Estádio das Antas. A organização pertencia à secção de desportos motorizados do Futebol Clube do Porto, dirigida por Ângelo Pinto da Fonseca. E, mais uma vez, esteve impecável. Com o número 2 surgiam Joaquim Santos e Miguel Oliveira, vencedores das 2 primeiras provas do ano. Iam ter o seu batismo em terra desta época, já que no Rally de Portugal não passaram do asfalto. Muito menos favorito que o Sierra e o Lancia, o Renault 11 Turbo de Inverno Amaral e Joaquim Neto pouco mais podia ambicionar do que repetir o segundo lugar do Rally Sopete, único resultado alcançado pela equipa durante a presente temporada. O Rally do Porto estava dividido em 2 secções e a primeira compunha-se de 7 classificativas, 3 passagens por Veiga e 2 por Montim e Pereira. Tudo troços com menos de 7 km. Carlos Bica foi o primeiro líder do Rally, ganhando 3 segundos a Joaquim Santos na primeira passagem pelo troço da Veiga. No ano passado foi precisamente no Rally do Porto que o piloto do Lancia conseguiu a sua primeira vitória numa prova do Campeonato Nacional. Agora, o início do Rally voltava a ser promissor, mas a verdade é que Carlos Bica não conseguiu repetir o domínio que exerceu na edição do ano passado. Logo na segunda classificativa, Faf-Montim, o Ford Sierra Cosworth de Joaquim Santos ascendeu ao primeiro lugar da geral, aí se mantendo até à chegada à Faf, final da primeira secção. Joaquim Santos apenas não conseguiu bater Carlos Bica nas 3 passagens pelo troço da Veiga. Nos 2 restantes troços, o piloto do Sierra aproveitou bem o facto dos pisos serem de terra dura, disfarçando melhor assim a desvantagem das 2 rodas motrizes. E em termos de condução, não há dúvida que o piloto da Diabolique regressou aos bons velhos tempos do score de Grupo 4. Inverno Amaral, como se esperava, não conseguiu acompanhar logo desde os primeiros momentos o ritmo imposto por Joaquim Santos e Carlos Bica. E pior do que isso, acabou também por não conseguir colocar-se no terceiro lugar, visto que foi quase sempre mais lento que o Sierra de José Miguel. Após a segunda passagem pelo troço de Montim, o piloto da Renault foi forçado a desistir devido a problemas de motor. É o seu 4º abandono da época, depois do azar também lhe ter batido à porta nas Camélias, no Rally de Portugal, e na Transalgarve, prova de todo terreno que o piloto algarvio havia disputado no fim de semana anterior. Com o Sierra da equipa Rodam, José Miguel e Ricardo Caldeira cedo se instalaram no terceiro lugar da geral, fazendo tempos muito próximos dos melhores Grupo A. Não foi surpresa, o mesmo já acontecera em provas anteriores, e isso mesmo podia adivinhar-se na sequência dos treinos para o Rally do Porto. Uns treinos muito especiais, pois pela primeira vez uma organização conseguiu, com o apoio de uma Câmara Municipal, neste caso a de Faf, fechar os troços no fim de semana que antecedia a prova para que os reconhecimentos decorressem com maior segurança. É óbvio que logo nessa altura se cronometraram algumas passagens e José Miguel deixou então perceber que os restantes carros de Grupo N ficariam a anos-luz do seu Sierra. Entre os carros de Grupo N, quase se podia incluir o Toyota Celica GT Ford de António Coutinho e Cândido Júnior, que utilizavam umas suspensões desenvolvidas por cá para este tipo de piso, mas que em tudo mais continuava como no Vinho do Porto, isto é, um Grupo N pouco melhorado. Atrás dele travava-se uma interessante luta pelo segundo lugar do Grupo N, e nela estava envolvido o atual campeão nacional do grupamento, Tomás Melbreiner. Ao volante do Lancia Delta e em companhia de João Sena, Melbreiner discutiu segundo a segundo com os restantes Lancia e os Mazda dos irmãos Lopes, mas o Sierra de José Miguel era já uma miragem. Manuel Rolo, ex-campeão do Grupo N, surgiu no Rally do Porto com Filipe Fernandes a seu lado, depois deste se ter desentendido com o Nico Sturken. O Renault 11 Turbo, que lhe valeu o título em 87, apresenta, no entanto, sinais evidentes de cansaço e Manuel Rolo teve no Rally do Porto uma atuação discreta. Ao contrário dele, Ramiro Fernandes e António Monteiro voltaram a levar o Lancia Delta às posições cimeiras do grupamento, onde um dos pilotos mais em foco voltou a ser Adruzilo Lopes, em Mazda 323, aqui enquadrado pela bela paisagem do troço de Montim. Adruzilo Lopes e Luís Lisboa, mesmo na primeira secção, quase sempre os segundos classificados do Grupo N. Jorge Leite, por seu turno, não pôde tirar pleno partido do seu Sierra nos rápidos troços de Faf, pois ficou sem a terceira velocidade logo no início do Rally. O ex-campeão de iniciados, Jorge Félix, voltou a utilizar o BMW M3 de Grupo N e, a espaços, fez lembrar o belga Marc Doué, que guiou um M3 de Grupo A no Rally de Portugal. Fez lembrar, obviamente, com as devidas distâncias. Os tempos de Jorge Félix não foram famosos, notando-se grandes dificuldades de tração no seu BMW M3. Em bom plano esteve sempre a dupla António Fernandes-Rogério Guimarães neste Renault 11 Turbo.
Estiveram sempre entre os mais rápidos do Grupo N, apesar de um furo lhes ter custado alguns segundos na primeira secção. Alarmado, andava Vítor Lopes, irmão de Adruzilo, que a partir de certa altura ficou também sem a terceira velocidade no seu Mazda 323. Nem por isso deixou, no entanto, de ser um dos protagonistas na luta pelo segundo lugar do Grupo N. O mesmo não aconteceu ainda com Nick Sturken, apesar do piloto do Lancia ter treinado a prova de forma exaustiva. Consumado o rompimento com Filipe Fernandes, Nick Sturken teve nesta prova João Pereira no banco do navegador. Mas voltemos agora aos homens da frente. Este é o troço da Veiga, cujas 10 passagens foram ganhas por Carlos Bica. Em Montim, soltara-se o tubo do intercooler e o piloto do Lancia não conseguiu fugir ao segundo lugar à chegada a Faf. Na primeira posição encontrava-se de pedra e cal Joaquim Santos, vencedor de 4 dos 7 troços da primeira secção. Solo um pouco revolvido aqui, eis a explicação para os seus desaires neste troço da Veiga. José Miguel continuava sem conhecer problemas e estava a meia distância entre o segundo e o quarto lugar da geral. À sua frente, Carlos Bica. Atrás dele, António Coutinho, ambos com diferenças de segundos. António Coutinho acusava, entretanto, a falta de potência do motor do seu Toyota Celica GT4 e as próprias suspensões do Celica mostravam-se incapazes de responder com eficácia nas zonas mais onduladas do terreno. Em termos de condução, no entanto, nada a apontar, Coutinho fazia os possíveis e os impossíveis. Tomás Melbrenner começava, entretanto, a preocupar-se com a subida de temperatura no motor do seu Lancia Delta e Manuel Rolo continuava afastado dos lugares cimeiros, debatendo-se com um carro que, na sua opinião, está inguiável. Para Ramiro Fernandes, os problemas também estavam prestes a romper. E quem beneficiava disto tudo era Adruzilo Lopes, que compensava uns treinos extremamente azarados com uma prova quase isenta de problemas. Fixemos-nos agora neste gancho e repare-se em algumas trajetórias bem variadas. Jorge Félix por dentro e depois com grandes dificuldades para dali sair com o seu BMW M3. Nick Sturken mais por fora para evitar a zona mais revolvida do terreno, mas a alargar demasiado a trajetória e a sofrer um ligeiro embate na berma. Enfim, a primeira secção do Rally do Porto estava terminada. À chegada à Faf, para um período de repouso, Joaquim Santos encontrava-se no comando do Rally e explicava porquê. Nós andamos no máximo que podíamos a primeira etapa. Vamos tentar andar o mais depressa possível para tentar segurar. Agora, eu considero que vai ser difícil, uma vez que o troço grande é um troço que tem bastante terra solta, portanto que nos vai prejudicar imenso a falta de tração. O troço grande era a grande vedeta da segunda secção e a ele se referiu também Carlos Bica, o segundo classificado. Os troços da primeira secção eram todos muito curtos, não dava, as diferenças eram mínimas, tirando o problema que a gente teve no primeiro Faf Montim, onde nos soltou o tubo do intercooler e perdemos à volta de 7 a 8 segundos, de resto correu sempre normal. Agora vamos à espera a um troço de 15 km, que é o Ilhas, 3 vezes, vamos tentar aí diminuir a diferença e tentar, pelo menos, dar luta até ao fim e tentar a vitória. A única coisa que nos interessa neste momento é a vitória, o segundo lugar a nós não nos interessa em termos de campeonato, por isso vamos tentar andar o máximo possível. Ele também diz a mesma coisa, por isso eu penso que o Rally não vai perder nada nesse aspecto e é extremamente importante isso. Tentar a vitória pode passar por uma subida de pressão de turbo. Não há muito que faz lembrar o que o Nini dizia no vinho do Porto. Consegue-se pescar mais 3, 4 cavalos ou consegue-se tirar 5 ou 6 cavalos. Por isso a gente está a meio termo neste momento, podemos melhorar 2, 3 cavalos, mas não é significativo. A única pena que eu tenho é que o motor que está na AVAR a revisionar e que é ligeiramente melhor do que este, não ter ficado pronto a tempo. 14 segundos a separar os dois primeiros, na terra, diz Joaquim Santos, não vai ser sempre assim. Esta aqui é uma prova especial, tem uns pisos muito duros e, de certa maneira, não prejudica tanto o meu carro, o facto de ser tração atrás. Por exemplo, o próximo rally, o Rally da Figueira, já vai ser bastante mais difícil, uma vez que os pisos já são bastante macios, terra muito solta e que dificulta imenso a falta de tração. Joaquim Santos começou a segunda secção completamente ao ataque, como se pode ver, aliás. Salto como o dele na Lameirinha, mais ninguém imitou. Carlos Bica perdeu o primeiro troço da segunda secção para Joaquim Santos, mas venceu o seguinte, precisamente esta passagem por Lameirinha. A luta parecia continuar equilibrada, mas o seu fim estava próximo.
Uns metros mais à frente, antes de se atingir a povoação de Lagoa, Carlos Bica via o Ford Sierra Cosworth de Joaquim Santos imobilizado. A junta da cabeça do motor ditava a distância do piloto da Diabolique. Começava então a desenhar-se a vitória de Carlos Bica, que passava a dispor de 32 segundos de avanço sobre o seu mais direto perseguidor, José Miguel Leite Faria. Um atraso recuperável, mas que Carlos Bica tratou de ampliar nos troços seguintes. José Miguel também não podia descansar, já que António Coutinho, agora promovido ao terceiro lugar, encontrava-se apenas a 14 segundos de distância. Uma margem que se alargou quando José Miguel venceu 2 classificativas. A mais de 1 minuto e depois a mais de 2 minutos, Adruzio Lopes consolidava o segundo lugar do Grupo N numa altura em que a chuva fazia a sua aparição, aumentando as dificuldades para a parte final da prova. Tomás Melbrenner desistia pouco depois. A mudança do radiador fez-o penalizar 7 minutos e o piloto resolveu não continuar na prova. Ramiro Fernandes, por seu turno, partia um apoio do motor e posteriormente um triângulo da suspensão. Resultado, deixou de poder lutar pelo segundo lugar da produção e veio mesmo a ser ultrapassado na classificação por Vítor Lopes. Aqui, vemo-lo no troço de Abuim-Luílhas, com os 15 km que podiam ter sido decisivos em termos de vitória absoluta. Da desistência de Melbrenner e dos problemas de Ramiro podia ter beneficiado António Fernandes, mas uma saída de estrada fê-lo atrasar-se. Em todo caso, terá tido aqui a sua melhor atuação de sempre. E aqui está o grande beneficiado de tanta movimentação. Vítor Lopes, que subiu ao 5º lugar da geral, terceiro do agrupamento de produção. Nada mal para um piloto que esteve prestes a desistir devido aos problemas na caixa de velocidades do seu Mazda. Atrás de Vítor Lopes e também de Ramiro e António Fernandes, classificava-se Nico Sturken, 8º da geral, 6º do grupo. Jorge Leite mudava a caixa de velocidades, mas terminava o rally com problemas no turbo e na 9ª posição da geral, à frente de 2 Renault 11 Turbo. Um deles era o tripulado por Manuel Rolo, que na fase final da prova se conseguiu impor a Fernando Santos. Uma luta curiosa pela entrada no top 10. Este, o Renault 11 Turbo de Fernando Santos, 11º classificado da geral. Para que o Rally do Porto se completasse, faltava agora um único troço. Este é o controle de chegada do troço anterior, onde os tempos eram captados numa situação algo ortodoxa. A ligação seguinte era bastante curta e as assistências começavam a funcionar dezenas de metros mais à frente. Mais longe, a povoação de Lagoa, onde começava o troço de Abuim-Luílhas, o último do rally. Um troço que ficava, entretanto, submerso num denso nevoeiro, mas que para Carlos Bica foi praticamente um passeio. O primeiro lugar estava mais do que assegurado. Carlos Bica repetia a vitória no Rally do Porto, alcançada no ano passado, e consolidava o segundo lugar no campeonato. José Miguel, por seu turno, partia para o troço com 33 segundos de avanço sobre António Coutinho, mas um peão levou-o a perder muito tempo e a perder também o segundo lugar da geral. Por esta inversão de posições, não esperava já António Coutinho, que assim, sem que ele próprio se atrevesse a sonhar, terminava no segundo lugar a sua segunda participação com o Toyota Celica GT4. 3 pilotos de créditos firmados nas 3 primeiras posições, no lugar seguinte, um jovem em ascensão. Adruzio Lopes levou o Mazda ao 4º lugar, à frente do outro Mazda da equipa, tripulado pelo seu irmão, Vítor Lopes. Ramiro Fernandes, apesar das contrariedades, foi 6º, e António Fernandes, depois de muitos riscos, muitos bons momentos de condução e também alguns sustos, ficou no 7º lugar. Aqui o vemos no belo troço de Abuim-Luílhas, onde todos os sítios eram bons para assistir ao rally. Ao fundo aparecia, entretanto, o Mazda de Vítor Lopes, prestes a alcançar um excelente resultado conjunto para a sua equipa. Recorde-se, o 4º e o 5º lugares da geral. E fixemos agora a nossa atenção neste gancho nada fácil. O Lancia de Nico Sturken, um carro de 4 rodas motrizes e, apesar disso, com dificuldades para sair em força. Agora, um carro de tração traseira com os problemas que lhe são inerentes. E Jorge Leite ainda pregou um pequeno susto aos espectadores que começavam a debandar o troço. Não era para menos, o nevoeiro ficava cada vez mais cerrado. E, naturalmente, os pilotos sentiam cada vez maiores problemas de visibilidade. Um final bastante difícil para este Rally do Porto. Na imagem, o Renault 11 Turbo de Manuel Rolo.
Houve, no entanto, quem ficasse até ao fim, apesar da chuva que caía com insistência. E quem o fez pôde divertir-se com as passagens espetaculares do Opel Manta de Jaime Sousa, um piloto açoriano. Foi o delírio na pequena povoação. Na cidade do Porto, frente à Câmara Municipal, o Lancia Delta de Carlos Bica subiu ao palanque de chegada para festejar mais uma vitória neste rally, um autêntico talismã para o piloto de Almada. Pouco depois, seguir-se-iam José Miguel Leite Faria e António Coutinho, este ainda incrédulo pelo segundo lugar alcançado. Nunca estive convencido que conseguisse chegar aqui no Rally do Porto em segundo lugar. Isto devido às condições em que o carro está, em que se encontra neste momento, para mim era quase imprevisto chegar num segundo lugar, mexer aqui ao Porto. O carro agora tem umas suspensões um bocadinho mais a sério, mas o motor continua a não ter. E a subir então nota-se, enfim, faltam ali muitos cavalos. Sim, penso que sim, que pelo menos devem faltar no mínimo 100 cavalos ainda. Faltam-lhe muito mais coisas, falta-lhe uma caixa de velocidades que perde muita rotação o carro a trocar de caixa, faltam-nos travões diferentes, faltam-lhe umas suspensões completamente diferentes. As suspensões foram só para conseguir resolver a situação deste rally, porque as suspensões dos carros Grupo A não são nada parecidas com estas. Estas só eram umas suspensões mais fortes que as outras em relação aos problemas que tivemos no vinho do Porto, mas foi o que nós conseguimos arranjar para este rally, que foi arranjar umas suspensões melhores e já se nota um bocadinho nos andamentos que tivemos. E falta também um bocadinho mais de adaptação do piloto ao carro, tanto mais que o António não teve a oportunidade de guiar o carro, senão depois do Rally de Portugal, agora o Rally do Porto. Não, eu peguei no carro hoje outra vez de manhã porque penso que quando os carros são jovens sofrem um bocado de juventude, mas isso é mau porque eu acho que devíamos experimentar os carros, eu principalmente, porque não estou habituado ao carro. O que é que há de concreto para já quanto à evolução do carro para as próximas provas e nomeadamente para o Rally da Figueira da Foz? Vai aparecer já muito diferente? Não sei, sinceramente não sei. Penso que o que haveria de concreto é que teremos que pensar que se em Colónia se vendesse um carro, penso que seria uma maneira fácil de nós conseguirmos abrir o carro de uma vez só, que era aparecermos numa prova, não falaria aqui ou na Figueira, mas sim nos Açores, já com o carro no máximo da sua força, para se poder começar a ganhar provas, isto sem que as pessoas tenham que desistir para uma pessoa andar na frente. Eu isso penso que é uma das forças que eu tenho tentado fazer, é que ver se conseguimos arranjar um carro mesmo de Colónia, um carro de fábrica. Um carro de fábrica para António Coutinho, uma hipótese que poderá concretizar-se em breve. Para já, o segundo lugar no Rally do Porto foi à custa de um erro de José Miguel Leite Faria. Fizemos um peão numa zona bastante estreita, o carro não dava realmente para fazermos a volta de uma vez, tivemos que fazer várias vezes mais atrás e perdemos aí o segundo lugar. De qualquer maneira, acho que foi um bom resultado. Então, nas últimas provas tens-te preocupado sobretudo em conseguir pontos para o agrupamento de produção. Terá mudado um bocado esse teu objetivo? Já pensas um bocadinho até talvez no título absoluto ou não? Não, o que aconteceu foi que realmente eu vi que tinha realmente andamento para a geral sem ter que arriscar aquilo, digamos, eu estava disposto a arriscar aquilo que arrisquei para a geral. Agora, realmente, se eles tivessem um andamento um pouco superior, já deixaria de pensar na geral e passaria-me a concentrar só no grupo. Só que se não aconteceu neste rally, pode ser que venha a acontecer nos outros. Miguel, no ano passado tiveste uma certa dificuldade em impor-te no Grupo N, conseguiste algumas vitórias, mas não foste campeão. Este ano, 4 vitórias em 4 provas, o que é que mudou? Como é que se explica este domínio tão absoluto? Não mudou nada, repara que nós já o ano passado, enquanto andávamos sempre à frente. O único facto que mudou foi a gente chegar ao fim das provas, mais nada. Mas estás consciente que há muita gente no Grupo N que diz que o teu carro não é um verdadeiro Grupo N. Qual é que é a tua resposta? Acho que para coisas desse calibre há mecanismos legais que permitem a quem diz isso, muitas vezes sem pensar, verificar. Portanto, o que eu tenho a dizer a isso é que realmente vejam, há mecanismos legais, portanto os carros são verificados no fim das provas, só têm que realmente acionar os mecanismos legais que lhes permitem tirar as dúvidas. Para já, ninguém o fez, nem os pilotos dos Lancia, nem os dos Mazda. Por outras razões, a Druzilo é o nome em foco. Eu, para andar a fazer os tempos que realmente faço, tenho que admitir que ando sempre a arriscar, ando sempre nos limites, mas o Mazda é um bom carro.
não tem uma potência fabulosa, mas o carro tem um comportamento espetacular, principalmente na terra. Considera daqui para a frente o Sierra um carro inatingível para todos os restantes carros da produção? Sim, eu penso que mesmo nos rallies de terra vai ser muito difícil chegar ao São Miguel, porque ele tem um carro bastante bem preparado, o carro dele está muito bom e penso que vai ser difícil chegar ao São Miguel. Isso é uma surpresa para si? De certo modo é uma surpresa, dado que é um carro de 2 rodas motrizes, mas por outro lado não é, porque o carro é realmente fabuloso. Adrúzio Lopes, um nome a reter. Como de reter, é também o fabuloso salto de Joaquim Santos no troço de Lameirinha, um dos muitos pontos de interesse deste rally do Futebol Clube do Porto.